Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo em Alma, capítulo 20, a partir do versículo 20. Nos versículos anteriores aqui, nós vimos que Amon, ele estava junto com Lamone para ir até a terra de Midone para libertar os seus irmãos que estavam na prisão. E nesse caminho, eles encontram o rei de toda a terra dos Lamanitas, que era o pai de Lamone. Então, o pai de Lamone, ele pede para que Lamone mate Amon. Lamone ele se recusa e então ele tenta matar o próprio filho, mas Amon ele se coloca na frente ali e fala: você não pode matar o seu filho, se bem que seria melhor que ele morresse, né? Porque ele já se arrependeu de seus pecados, ele seria salvo. Agora você, se cair nessa condição, sua alma está perdida. Então, agora o rei dos Lamanitas, o pai de Lamone, ele vai tentar matar Amon. Tá bom? E é essa parte que a gente vai dar continuidade aqui no versículo 20 em diante. Diz assim: E estendeu a mão para matar Amon, mas Amon resistiu aos seus golpes e feriu-lhe também o braço, de modo que não pôde mais usá-los. E então o rei, vendo que Amon podia matá-lo, começou a suplicar-lhe que poupasse sua vida. Amon, porém, levantando a espada, disse: Eis que te matarei, a menos que permitas que meus irmãos sejam tirados da prisão. E então o rei, temendo perder a vida, disse: Se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade do meu reino. Aqui interessante, né, que o rei, né, Lamanita aqui, ele com medo de perder a vida dele, ele oferece ali, fala: ó, vou conceder o que você pediu, ou seja, libertar os seus irmãos da prisão, mas também eu te concedo metade do meu reino, se você me poupar a vida. Lembra que aqui esse rei, ele chamou Amon, né, de mentiroso, de aproveitador. Então agora ele pegou e está querendo oferecer, né, reino para ele, mas Amon não queria nada disso. Amon, ele podia ser rei lá na terra de Nef, lá na terra de Zaraela, aliás, porque o reino era dele, né? Mas ele não quis assumir o reino do pai dele, Mosias. Então ele não queria nada daquilo. Ele queria que seus irmãos fossem libertados da prisão. E nessa situação, então, o rei, temendo perder a própria vida, ele concede, né, que os irmãos dele sejam soltos da prisão, mas também oferece para ele metade de tudo o que ele possuía. Tem um contraste muito interessante aqui com o capítulo 22 de Alma. Por quê? Nesse ponto aqui, o rei oferece metade do reino dele para Amon, para que ele não fosse morto, temendo perder a própria vida. Mas depois ele vai reconhecer a bondade de Amon e vai convidar Amon e os irmãos dele para pregar o evangelho a ele. E Arão, que é irmão de Amon aqui, ele vai até lá para pregar o evangelho a esse rei aqui. E aí, depois que Amon explica, Arão, né, explica para ele o que é a vida eterna, o plano de Deus, ele quer tanto ter essa vida eterna que ele oferece tudo o que ele tem para ter essa vida eterna. Vamos observar esse relato aqui. Alma, capítulo 22, versículo 15. E aconteceu que, tendo Arão explicado essas coisas ao rei, ou seja, as coisas da vida eterna, o plano de salvação, ele disse: o que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim. O que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que disse que eu renunciarei a tudo quanto possuo, sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Então veja o poder da palavra. Mais tarde, né, a Alma também pregando o evangelho, ele fala do poder da palavra. A palavra de Deus, ela é comparada que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O gume é o lado cortante da espada. Tem espada que tem o gume dos dois lados. Então ela entra muito mais fácil para ferir a pessoa, transpassar a pessoa, para matar. E a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, porque ela causa uma mudança muito maior, muito mais forte. Observe que essa mesma pessoa aqui, esse rei, quando ele estava para perder a vida dele, ele oferece então metade de todo o reino dele para Amon.
Mas agora, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a bondade de Deus, conhecendo o que é a vida eterna, então ele oferece tudo, né? Essas são as palavras dele, né? Eis que abandonaria o meu reino para poder receber essa grande alegria. Ele abandonaria tudo ali por conta de receber essa grande alegria. Eu gosto também do versículo 18, quando ele diz assim, porque o que é a vida eterna? Na Bíblia, no Novo Testamento, Cristo falou que a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus, ou seja, o Pai Celestial, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, ter a vida eterna é ter o Pai e o Filho, é conhecer o Pai e conhecer o Filho. E eu acho muito interessante que nós não temos todos os detalhes do que Arão, né, ensinou ao rei aqui, mas observe que ele fala que quer conhecer a Deus. No versículo 18, inclusive, ele oferece algo que é melhor do que qualquer tesouro da terra, não somente o reino dele. Ele diz assim, ó, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, isso é a vida eterna. Ter eles para sempre, né? Morar e habitar com eles para toda a eternidade. Então, isso é a vida eterna. Então, interessante que ele fala, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. É isso que o Senhor ele quer de nós, né? O que nós estamos dispostos a fazer para conhecer a Deus, para ter essa vida eterna. Vemos aqui que o poder da palavra, ela trouxe uma mudança tão forte nesse rei, que mais do que quando ele estava pensando que ele iria perder a vida lá pela espada. Tá bom? Lá ele ofereceu metade, aqui ele oferece tudo que ele tem. Continuando, voltando lá para Alma capítulo 20, versículo 24 em diante, diz assim: Ora, quando Amon viu que havia impressionado o velho rei, como desejava, disse-lhe, se permitires que meus irmãos seja libertado da prisão, e também que Lamone conserve o teu reino, e se não ficares aborrecido com ele, mas permitires que ele haja segundo sua própria vontade, em tudo quanto determinar, então pouparei a vida dele. Do contrário, ferir-te-ei até caíres por terra. Então, Amon ele faz um acordo aqui, mas ele não queria terra, não queria nada ali dele, né? Ele apenas fala aqui que ele deveria libertar os seus irmãos da prisão e que o Lamone ele pudesse conservar o seu reino, fazer as coisas segundo a vontade própria de Lamone no reino dele. Ou seja, ele está concedendo ali uma liberdade religiosa, né? Eles vão construir igrejas, vão propagar o evangelho lá sem restrições. Então, continuando o versículo 25 aqui diz, ora, quando Amon disse essas palavras, o rei começou a regozijar-se por causa de sua vida. Primeiramente, então, ele, por conta da própria vida dele, que ele não seria morto, ele começou a ficar feliz. Mas depois, o próprio Espírito do Senhor, o Espírito Santo vai tocando no coração dele e ele vai perceber a bondade que teve Amon, né, as palavras, né, como Amon gostava do filho dele. Tudo isso levou ele a ter uma reflexão e fazendo um convite ainda maior. Versículo 26 em diante. E quando viu que Amon não desejava matá-lo, e quando viu também o grande amor que ele tinha por seu filho Lamone, ficou muito admirado e disse, por teres tu desejado somente que eu libertasse teus irmãos e permitisse que meu filho Lamone conservasse o reino, eis que te concederei, e o meu filho conservará o reino, de hoje em diante para sempre, e eu não mais o governarei, né? Então ele deixa o reino ali de Lamone somente na mão de Lamone ali. E também te concederei a teus irmãos que sejam libertados da prisão. Tu e teus irmãos podereis vir a mim, no meu reino, porque desejaria ouvir-te e ver-te, pois, pois o rei estava grandemente admirado com as palavras que ele proferia e também com as palavras de seu filho Lamone, e desejava, portanto, aprendê-las. Então, observe que ele faz muito mais, Amon, ele consegue muito mais do que ele desejava aqui. Ele desejava apenas que os seus irmãos fossem libertados da prisão e que também Lamone ele conservasse o reino dele, mas ele ganha algo mais aqui, ele ganha uma admiração do rei, de tal ponto que o rei quer saber, nossa, que palavra é essa? Eu quero aprender mais sobre essas palavras, sobre isso que meu filho falou. Então, interessante, né?
Eu até lembrei de uma escritura aqui, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, dizendo assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, essa palavra abundantemente aqui também significa infinitamente, ou seja, Deus que é poderoso para fazer mais infinitamente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Amon, ele pediu que os seus irmãos fossem libertos da prisão e que Lamone conservasse o reino, mas ele ganha muito mais que isso. Ele ganha a admiração desse rei que quer agora ouvir a palavra de Deus. E isso vai fazer com que milhares de pessoas sejam convertidas ali ao evangelho, que ele vai conceder também a liberdade religiosa no reino dele. E muitos vão ser convertidos ao Senhor. Então, Amon queria algo e ele ganha algo a mais. Deus sempre tem mais para nos dar do que realmente aquilo que nós pedimos. Continuando aqui, versículo 28. E aconteceu que Amon e Lamone continuaram sua viagem para a terra de Midome, e Lamone achou graça aos olhos do rei da terra. Portanto, os irmãos de Amon, foram tirados da prisão. E quando encontrou seus irmãos, Amon ficou muito triste, porque eis que estavam nus, e a sua pele estava marcada, devido às fortes cordas que estavam atados. E também havia sofrido fome, sede e toda espécie de aflição. Não obstante, haviam sido pacientes em todos os seus sofrimentos. E aconteceu que haviam tido a e aconteceu que haviam tido a infelicidade de cair na mão de um povo que era mais duro e obstinado. Portanto, não quiseram dar ou escutar suas palavras, tendo-o expulsado e batido neles, e tendo exortado de casa em casa, de lugar em lugar, até chegarem em Midone. E ali então eles foram capturados e foram colocados na prisão, e dessa vez foram libertados por Lamone e Amon aqui, que dá essa liberdade. Eu acredito, né, que assim como o ensinamento que eu estava compartilhando ontem, que Deus ele age também nos meios naturais, principalmente nos meios naturais. Então, Arão e os irmãos ali, eles estavam orando para ter essa liberdade, porque eles estavam presos. E o Senhor responde a oração deles por meio de Lamone e por meio de Amon, que vai lá libertá-los. Então, o Senhor age por meios naturais. É o tema da mensagem essa semana. Instrumentos na mão do Senhor. Nós devemos ser instrumento na mão de Deus. Ser um milagre, ser uma bênção na vida das outras pessoas. Assim como outras pessoas são milagres e bênção na nossa vida. Mas sempre reconhecendo a mão de Deus. Que é Deus que opera todas essas coisas. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.